Então, do que ela trata? Então, para a gente entender o que é uma integral imprópria, vamos olhar um problema bem simples, que é calcular a área da região limitada ah, por essa curva aqui, que está em verde. Então, eu vou botar na cor verde, que é a cor dela, né? E as laterais dela, elas estão limitadas por x igual a 1 e x igual a 5, né? Tá? Então, tá aqui. É a curva em verde. E as laterais x igual a 1. Tá aqui o x igual a 1. E ali está o x igual a 5. Né? E o y0 quer dizer o que para nós? Que a nossa, né, área de interesse é essa aqui. Né? Essa aqui é a nossa área de interesse. A gente quer calcular essa área aqui. Né? Beleza. Como é que a gente faz para calcular isso? Né? Vai ter que fazer uma integral. Já, já vimos como é que se faz, né? Então, para calcular essa área, vou calcular a integral de 1 até 5, né? Da nossa função, né? Lembrando que se eu tenho 1 sobre x ao quadrado dx de 1 até 5, esse 1 vezes dx, eu tenho dx sobre x ao quadrado de 1 até 5, né? É isso que aparece aqui. Muito bem. Então, como é que eu calculo essa integral, né? Eu calculo essa integral, primeiro, reescrevendo 1 sobre x, né? Lembrando que 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x na menos 2. Aparece aqui. Bom, resolvo essa integral, né? Como é que eu resolvo essa integral? Né? Faço x na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Né? Chego aqui. E aí, então, de novo, se eu tenho x na menos 1 sobre menos 1, isso aqui é 1 sobre menos 1 vezes x. Ou seja, esse x aqui que está no denominador é esse aqui, né? Potência potência negativa, né? Nosso expoente negativo. Então, quando eu tenho expoente negativo, ele vira um denominador, que é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre x. Beleza. E aí, então, se eu substituir, vai ficar menos 1 sobre 5, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 5, menos, menos 1 sobre 1. Ou seja, menos 1 sobre 5 mais 1. Né? Ou seja, isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai ficar mais 1. Então, menos 1 sobre 5 mais 1. 0,8, né? 4 quintos ou 0,8. Aqui é interessante olhar para o número, né? O número decimal final, 0,8. Ok. Ah, então, então tá aqui. Aqui eu usei a soma de rima do GeoGebra, né? O GeoGebra ele faz a integral, mas usando soma de rima, ou seja, ele não faz a integral como a gente está fazendo aqui, analiticamente. O GeoGebra faz a integral numericamente, ou seja, ele faz a soma de rima, né? Que numericamente isso é bem mais trabalhoso do que outras técnicas, mas enfim, isso é outro assunto. Enfim, o GeoGebra ele faz isso com soma de rima, como a gente viu isso lá no grau A, né? No grau A a gente falou da soma de rima, como é que isso acontece, né? Faz os retângulos. E deu 0,79,8, ou seja, deu quase 0,8. Analiticamente deu 0,8, porque analiticamente é exato, né? E aqui numericamente deu 0,79,8, né? 0,798. 798, né? Ponto. 798. Beleza, né? E aqui eu limitei isso de 0 a 5, né? Aqui está limitado, né? De 0 aqui. Se eu olhar aqui, tô limitando tenho a minha função, que é essa aqui, começando em 1, finalizando em 5, ou seja, a integral começa em 1 até 5. Esse 1000 que está aqui é a quantidade de retângulos que ele fez embaixo da curva, né? Ou seja, ele fez 1000 retângulos. Beleza. Aqui nesse link, deixa eu só tirar a caneta, né? Você vai pegar esse link aqui, né? Deixa eu ver.
Vamos ver aqui. Se eu for nesse link, ele vai ter, né? Ele vai ter o GeoGebra, né, que eu fiz. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, se eu for fazer a integral até 10, né, de 1 até 10, ele ficou 0,89, né? Claro, eu mantive os mesmos mil intervalos. Na verdade, aqui vai ficar em torno de 0,9. Vai ficar 0,9. Se eu aumentar aqui e botar 100, né? Se eu for de 1 até 100, ou seja, integral de 1 até 100, né? Ficou 0,94, né? Vou aumentar a precisão. Aumenta a precisão aqui. Vou botar 10.000. Ó, botei 10.000 retângulos, 0,98. Se eu for até 1.000, né? 0,95. Baixou de novo, mas é porque eu tenho que aumentar a precisão, né? Não melhorou muito, é porque também eu estou indo até 1.000. Enfim. Então aqui dá para brincar um pouquinho com isso. Então, por exemplo, a gente está aumentando o limite superior da integral, por exemplo, né? A nossa área está indo de 0 até b. No início, a nossa área foi de 0 até 5, né? Depois eu fiz de 0 até 10, de 1 até 10, de 1 até 5. Depois eu fiz de 1 até 10, depois de 1 até 100, depois de 1 até 1.000, para ver o que está acontecendo. Então, como a gente não está limitando, né? Eu vou botar uma letra B aqui, né? E aí eu vou resolver a integral, como a gente resolveu anteriormente. Integral, resolvo passo a passo como eu resolvi anteriormente. E aí, no final das contas, né? Eu cheguei aqui, né? Por quê? Porque eu vou ficar com -1 sobre B menos -1 sobre 1. Então, vai ficar -1 sobre B mais 1. Então, que ficou ali. E aí, então, o que que acontece se o meu B tende ao infinito? Se o meu B tende ao infinito, né? Eu vou então fazer um limite, ou seja, eu vou ver o que está acontecendo quando esse B se estica, né? E aí eu tenho o seguinte, né? Como eu resolvi o limite? Bom, o 1 não tem B, então ele sai para fora do limite. Sobra até 1 sobre B. Portanto, quando eu tenho o limite de 1 sobre B com o B indo para o infinito, lá do cálculo 1, o que que a gente sabe? Que nesse caso aqui, o numerador é fixo e o denominador está crescendo. Então, o denominador cresce, ou seja, está indo para o infinito. Isso aqui vai para zero. Então, vai ficar 1 menos 0, 1. Vamos ver isso aqui de forma prática, né? Se o B for 100, né, eu substituo aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre 100 mais 1. Menos 1 sobre 100 é menos 0,01 mais 1. Então, vai ficar mais 0,99. Se o B for 1.000, vai ficar menos 1 sobre 1.000 mais 1. E isso aqui vai ficar menos 0,001 mais 1. Seria menos 0,999. Se o B for 10.000, menos 1 sobre 10.000 mais 1. Menos 0,001 mais 1. Ou seja, menos 0,9 mais 999. Ou seja, se eu for aumentar esse B indo para o infinito, ou seja, se esse B for esticado para o infinito, então ele vai ser 1, né? Como a gente viu no slide anterior, né? O slide anterior tinha que vir agora, mas tudo bem. Então, quando eu estou resolvendo uma integral imprópria, e aí que está a questão da integral imprópria, eu tenho um problema no meu domínio, né? De forma geral, a integral imprópria é quando eu tenho ou um limite não definido, né? Ou quando eu tenho um buraco no domínio.
tem buraco no domínio ou uma descontinuidade, eu não vou lidar aqui. Eu só vou lidar quando o meu limite for para mais infinito ou menos infinito. Porque quando ele for para mais ou menos infinito, né, a gente vai fazer essa formulação aqui, né? Então, o, né, nesse limite que vai para mais infinito, eu troco ele por p. E na frente da integral, eu coloco o limite com b indo para mais infinito, né? E aí, então, se eu tô com, ou seja, se o meu limite superior é que vai para mais infinito, então é o limite superior que vem o b, e aí eu tenho b indo para mais infinito. Agora, mas se é o meu limite inferior que vai para menos infinito, né? Então, o limite inferior sempre vai para menos infinito. O que que acontece? Eu troco, né, o menos infinito por a e coloco o limite na frente. Então, essa aqui é a formulação, sempre vai se dar dessa maneira, certo? Sempre, sempre, sempre vai se dar dessa maneira. Então, no exercício anterior, eu tinha a integral de 1 até infinito de dx sobre x ao quadrado, né? Então, era o limite de x indo para mais infinito, de 1 até b, x sobre x ao quadrado. Quando eu resolvo a integral, né, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho x na menos um, x na menos 2 mais um sobre menos 2 mais um, né? E lembrando, que isso aqui é a mesma coisa que um até b de x na menos 2 dx, né? Então, isso de um até b. Então, aqui ficou limite de x indo para mais infinito, de x na menos um sobre menos um, de um até b, né? Então, ficou limite de b na menos um menos um sobre, né? Menos um, tá? Ficou isso aqui. Ou seja, ficou limite de um sobre b mais um. É o que a gente tinha anteriormente, né? Ou seja, aqui tem o sinalzinho de menos. Ok. Então tá, né? Então, com o limite, com x indo para infinito. Agora com o b, né? X não, aqui é o b. B, b indo para infinito. E aí, com o b indo para infinito, a gente concluía que era 1. É a mesma coisa, só que em vez do 2, a gente tem uma potência qualquer, x na p, sendo que esse p é um número maior que 1, né? Então, limite de x de b, né? De b indo para infinito, de quem? Da integral de 1 até mais infinito, de dx sobre x na p. Isso aqui vai ficar o limite de b indo por infinito, né? De 1 até b, né? Vamos escrever direitinho aqui. B, B e B. Ah, caneta. Então, é B, B e B. Só que aqui eu tenho x na p, então fica x na menos p dx. Então, como vai ficar? Né? Vamos escrever aqui, limite de b. Fale, Josimar. Não, professor, estou tentando tirar aqui para poder enxergar. Aparece a tarja do microfone que está desligado em cima e eu não consigo enxergar. Ah, sim. Tá. Aqui, caneta. Então, caneta. P indo para infinito. Então, ali, agora eu vou resolver a integral. Como é que eu vou resolver? Eu tenho x na menos p, então vai ficar x na menos p mais 1
sobre menos P mais 1. Isso varia de 1 até P, até B. Então, vai ficar limite de B indo para mais infinito, de quem? B na P mais 1 sobre menos P mais 1. Menos, né? Agora eu coloco 1 no lugar do x, vai ficar 1. Embaixo, menos P mais 1. Né? Ok. Vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos dar uma ajeitada, né? No que eu tenho aqui, né? Bom, eu posso reescrever, né, esse menos P mais 1 como sendo 1 menos P. Pode ser escrito dessa maneira, né? O que mais que eu posso escrever? Ele deu uma dica aqui, né? Ele deu essa dica aqui, ó, que x na menos p mais 1 é igual a 1 sobre x na p menos 1, né? Se eu usar essa dica, o que que eu sei? Que b na p menos p mais 1 é igual a 1 sobre b na p mais 1, como está aqui, né? Mais 1 menos 1, né? Foi o que ele disse. Então, essa aqui é a dica, né? A dica lá do começo. Então, agora a gente pode então juntar tudo. Então, se eu for fazer dessa maneira, então eu tenho limite de b indo para o infinito, de quem? Ah, eu posso escrever então isso aqui como 1 sobre b elevado a p menos 1 vezes 1 menos p, né? Ou seja, se ele vai descer, né? Então ele vai multiplicar com esse aqui. Menos, né? Menos quem? 1 sobre 1 menos p, né? Só troquei a ordem. Beleza, né? E aí, o que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, né? Opa, como o b vai indo para o infinito, né? Esse denominador vai crescer muito, né? Ou seja, como o b vai para o infinito, né? Quando eu estou olhando para esse denominador aqui, ele vai ficar muito grande. Então, quer dizer que 1 sobre, né, 1 menos p mais 1, isso aqui vai ficar muito grande, ou seja, isso aqui vai para infinito. Logo, essa fração toda aqui vai para zero, independente de que seja o p, porque o p pode, a gente não está olhando para o p, a gente está considerando o p um valor fixo, né? Então, o b é a quem está crescendo. Então, isso aqui vai para zero. Por outro lado, aqui não tem, não tem b, então sobra ele, né? Então, quando ele sobra, então vai sobrar menos 1 sobre 1 menos p, né? E eu posso também reescrever, se você olhar lá, vai ter. Você talvez não encontre essa resposta. Talvez a resposta correta que esteja lá seja 1 sobre p menos 1, né? E deve ser essa aqui a resposta. Por quê? Por que que daqui eu cheguei aqui? Por um motivo muito simples, né? Se eu reorganizar, que eu tenho menos. Se eu inverter aqui, né? Só que eu inverter da seguinte maneira. Eu faço P menos 1 com um sinalzinho de menos na frente. Por quê? Porque, ó, menos. Se eu distribuir com um sinal de menos, vai ficar menos vezes P, vai ficar menos P. Tá aqui o menos P. Menos vezes mais 1, né? Ele vai ficar menos 1. Então, esse menos com esse menos vai cancelar, e P menos 1. Tá? É um exercício mais a nível de desafio, né? Assim, para a gente pensar, para a gente perceber, né? Esses algebrismos aqui que aparecem, certo? Mas ele é a mesma coisa que esse resultado aqui. Nesse resultado aqui, o meu P era 2.
né? Se eu substituir aqui o P2, né? ah, opa, deixa eu só ver aqui. Eu acho que a resposta certa é. Não, aqui é. Não, tá certo. O P é igual a 2. Perfeitinho. Né? Se o P era 2, né? Então a solução ficava 1P menos 1. Ou seja, ficava 2 menos 1 sobre 1, né? Tá aqui. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente resolveu, né? A gente resolveu essa integral aqui para qualquer potência, né? Para qualquer potência P, a gente consegue resolver ela dessa maneira aqui, né? Ou seja, a gente simplesmente pega no lugar da potência, traz ela aqui, a gente tem o resultado, já está pronto. Beleza. Mas esse aqui é um exercício mais, né, um pouco mais elaborado. Tá. Então, agora alguns lembretes importantes lá dos limites, né? Então, quando eu tenho um limite, né, indo para o infinito de uma fração, né, um x na p, como está aqui, com esse p sendo maior do que 1, melhor dizendo, maior do que zero, ou melhor, positivo, ele vai ser sempre o limite, né? Essa divisão sempre vai para zero. O mesmo vale com o exponencial, né? Se eu tenho um exponencial de expoente positivo, né? Conforme ele vai para infinito, né? Então o valor da potência vai para infinito, né? Se o exponencial ele tem um expoente negativo, conforme cresce o expoente, ou seja, meu exponencial vai para zero. E aqui uma situação que às vezes aparece é quando, pá, não vai para zero, que é para infinito. Quando eu tenho o logaritmo, o limite do logaritmo, quando o logaritmo vai para mais infinito, né? Se o logaritmo, se o x cresce, né, para mais infinito, o logaritmo também vai para mais infinito. Tá? São algumas situações, alguns lembretes que de vez em quando a gente vai precisar deles. Então, eu vou fazer esse exercíciozinho aqui e aí a gente finaliza. Então, para finalizar aqui, né? Então, aqui eu tenho uma integral imprópria. O que que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer limite. É em cima? Então vai ficar b indo para mais infinito. A integral de 0 até b era menos 2x dx. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver a integral separada. Eu vou resolver essa integral separada. O que eu sei dessa integral aqui? Né? Se eu olho só para ela. Bom, essa é uma integral por substituição, né? Então, quem vai ser o u? O u vai ser expoente, né? Que é menos 2. Menos 2x. Quem vai ser o du? A derivada. A derivada de menos 2x vai ficar menos 2dx. Certo? Então, o que a gente já tinha visto? Se eu tenho e na menos 2x dx, eu vou ter a integral de e na menos 2x vezes menos 2dx. E aqui fora eu vou multiplicar por 1 sobre menos 2, né? Ou seja, menos 1 meio de e na u du, né? Então, isso aqui é meu u e isso aqui é meu du. Ou seja, menos 1 meio de e na u. Só que o u, a gente definiu que é menos 2x. Então, vai ficar menos 1 de e na menos 2x. Ok. Então, quando eu tenho limite de b indo para mais infinito, de b, deixa eu ver qual é o limite inferior, era zero, e na menos 2x dx, eu tenho limite de b indo para mais infinito, menos 1 meio de e na menos 2x, de zero até b. Então, esse e na menos 2, menos 1 meio e na 2x é integral. Então, agora vamos lá. Limite de b indo para o infinito de quem?
menos 1 meio, e na menos 2b. Menos com menos dá mais. 1 meio de e na menos 2 vezes zero. Limite de b indo para mais infinito, menos 1 meio e na menos 2b, mais 1 meio e na zero é 1, né? Então vai ficar 1 meio. Ok. Então, o que acontece? Esse 1 meio, ele não tem b, então ele sai fora do limite, né? Só fica dentro do limite quem tem b. Só que acontece? O meu expoente, ele é um expoente negativo. Então, o expoente é negativo. Né? Vamos pegar aqui. Então, eu tenho expoente negativo. Então, negativo. O B está indo para o infinito. Se eu olhar aqui na minha revisão, eu tenho um expoente negativo com o valor dele indo para infinito, o que que acontece? Ele vai para zero. Então, tudo isso aqui vai para zero. Então, vai ficar zero mais um meio. Então, no final das contas, eu tenho um meio. Sempre vai chegar ao meio? Sempre vai chegar no número? Não. Às vezes não chega, né? Se eu não me engano, é esse aqui o caso. Esse aqui é um caso que ele não vai chegar, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Dá para fazer. Esse aqui é uma situação em que eu não vou chegar no número, né? Por exemplo, aqui a minha integral foi um meio, né? Aqui eu acho que ele não chega no número. Então, fica o limite de b indo para o infinito, da integral de zero até b, x mais 3 não meio. Ou seja, limite de b indo para mais infinito, de zero até b, de x mais 3 elevado a menos um meio. Tá. Como nós resolvemos um problema como esse? Lembrando, eu vou escolher que o u é x mais 3. Quem vai ser o du? A derivada de x mais 3 vezes dx. A derivada de x mais 3 é 1. 1 dx. Então, a integral de x mais 3 na menos 1 meio dx, no lugar do x mais 3, eu substituo por u. No lugar do dx, ou melhor, do dx, eu não preciso botar nada, né? Ou seja, eu não preciso compensar nada, vai ficar o próprio du. Então, no final das contas, eu vou ficar com u na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Quanto é que é menos 1 meio mais 1? É o meio, né? Então, vai ficar u não meio sobre o meio. Ou seja, duas vezes u não meio. Se ele vai ficar duas vezes u não meio, né? Então, eu posso pensar aqui a integral de x mais 3 dx, que é a mesma coisa que a integral de... Pá, tá? Volta aqui. Só queria pegar a borracha. Do Excel. Sim. Tem que apagar aqui. Então, né? Para finalizar ali, né? Quando eu tinha a integral de x mais 3 na menos 1 meio dx, eu tinha então, né? Na linha anterior, u na menos 1 meio du. Então, isso aqui ficou 2u na 1 meio.
O meu u, como a gente tinha visto anteriormente, era x mais 3. Então ficou 2x mais 3 elevado a 1/2. Ou seja, 2 vezes a raiz de x mais 3. Então, se o nosso problema era esse aqui, né, de x mais 3 na menos 1/2, agora o nosso problema é, resolvemos já a integral de x mais 3 de 0 até b. Beleza. Então, limite de b indo para mais infinito, 2b mais 3 menos 2, 0 mais 3. 0 mais 3 é 3, então vai ficar 2b mais 3 menos 2 vezes raiz de 3. Tá? Dessa maneira, o que que acontece, né? O que acontecia anteriormente. O b vai para mais infinito, de 2b mais 3, que é o que nos interessa, menos 2 raiz de 3. Esse menos 2 raiz de 3 sai para fora, porque ah, ele não tem B, não está multiplicado por B, ou seja, o B não influencia, ele é independente do B. Então, o que que acontece quando o B cresce dentro da raiz? Né? Quando eu tenho o B cresce, a raiz cresce. É só a gente pensar quando eu vou aumentando a raiz. Por exemplo, eu tenho raiz de 100 é 10. Agora, a raiz de 10.000 é 100. A raiz de 1.000.000 é 1.000. Ele cresce lentamente, mas ele cresce. Né? Então, conforme o B vai para mais infinito, né? Conforme o B vai para mais infinito, a raiz quadrada também vai para mais infinito. Então, isso aqui também é mais infinito. Agora eu vou fazer algo que é muito grande. Menos 2 raiz de 3. Esse 2 raiz de 3 não faz nem cócegas. Então, isso aqui, a gente diz que vai para mais infinito. Ou seja, o B vai crescer tanto que você não tem como mensurar. Né? Então, a gente diz que, nesse caso, a integral diverge. E divergir, né? Não vai para um lugar comum. Ou seja, você não consegue mensurar. Quando há uma convergência, eu consigo fazer uma mensuração. Nesse caso, eu não consigo. Então, ele diz que a integral é divergente. Certo? Bom, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Porque já está tarde e eu estou cansado. Se vocês estão cansados, imaginam. Se eu estou cansado, imaginam vocês.